Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tão bem? Olha só, a gente hoje vai falar sobre como você vai fazer o pedido de alimentos judicial, certo? Aí também vai explicar quais documentos necessários você precisa, como eu vou chegar nesse valor, qual é o valor da minha pensão da pensão alimentícia para o meu filho. Como é que eu chego nesse valor? Pronto, a gente vai materializar isso aqui, certo? Para chegar nesse valor dos alimentos aí adequados para o seu filho, beleza? E também a gente vai falar um pouco da execução dos alimentos provisórios, tá? Então, se você está nessa situação de alimentos provisórios, você vai falar para o seu advogado ou sua defensora pública que você vai executar os alimentos provisórios também, tá certo? Não vai esperar o final do processo para receber nada não, ok? Então vamos lá. Antes de tudo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações que é muito importante, certo? E se você tem alguma dúvida, deixa no comentário, que eu respondo a maioria dos comentários. E o seu comentário pode virar um vídeo, né? Porque pode ser uma dúvida global aí da galera, então vai virar um vídeo também, ok? Então vamos lá. Como fazer os alimentos em juízo, judicialmente? E aqui eu tenho que entrar na coisa mais lógica possível, né? Que é, se você está buscando o poder judiciário é porque a pessoa não está pagando, certo? E por ela não estar pagando, você vai obrigar ela a pagar. Ou o pagamento que ela está fazendo é muito ínfimo. A pessoa recebe 10 mil e está dando 100 mil. Recebe 10 mil e está dando 100 reais de alimentos, né? A pessoa tem esse valor disponível todos os meses, mas paga um valor ínfimo ali, certo? Para a manutenção da criança, tá certo? Então vamos lá. O nosso exemplo aqui é de uma criança de 2 anos que a mãe tem buscado que o genitor pague os alimentos. Só que infelizmente o genitor ele não tem essa consciência, não paga de boa vontade, embora a mãe tenha cobrado, né? E ele não tá nem aí, tanto faz como tanto fez. A única solução da mãe é entrar em juízo. Quais documentos você precisa para entrar com essa ação de alimentos? Você precisa do seu RG, seu CPF, seu comprovante de endereço e RG e CPF da criança, mais a certidão de nascimento. Se você não tiver o RG e o CPF da criança, não tem problema. A obrigatória é a certidão de nascimento, tá certo? Você também precisa saber onde o genitor mora e onde ele trabalha, tá? Que é para você mandar um ofício diretamente no trabalho dele e ocorrer o desconto em folha, tá? Então vamos lá. Não efetuou o pagamento dos alimentos por boa vontade ou está pagando um valor ínfimo, você vai entrar com ação judicial. Aí você vai procurar uma dessas duas pessoas, ou o advogado ou o defensor público, certo? Quando você chegar lá, você vai provar primeiro a capacidade econômica do genitor de pagar os alimentos. E aqui a gente vai voltar para o meu exemplo, tá? A criança tem 2 anos e o genitor não paga alimentos. Vamos supor que esse genitor seja gerente de um banco e vamos, por exemplo, dar 10 mil reais todos os meses para ele. Como que ela vai provar isso? Ora, a genitora ela não tem acesso às contas bancárias do genitor, né? A genitora não tem acesso a isso, ela não tem como provar. Como é que ela vai fazer? Ela vai primeiro dizer que ele trabalha ali por meio de... Ou ela pode simplesmente narrar, né? Já que se ela não tiver nenhuma outra prova. Ou ela pode anexar comprovantes, como fotos, né, dele no banco atendendo, certo? Foto dele mesmo, né, numa festa no banco. É muito comum as pessoas postarem em redes sociais esse tipo de coisa. Em festas, certo? Ostentando ali bebidas caras, comprando o carro do ano, casa em local bacana, né, em local ali de alto padrão. Tudo isso é muito comum as pessoas colocarem na rede social. Aí você vai coletar essas informações e vai mostrar para o seu advogado ou defensor. Isso você vai estar comprovando a capacidade econômica, né, do genitor de efetuar o pagamento. Ok? A outra coisa que você vai provar agora é a necessidade da criança para receber esses alimentos. E aí você vai ter que anotar. Pega o papel e a caneta aí, que você vai anotar o que você vai colocar na tabelinha, tá certo? Imagine aí uma tabelinha, você vai colocar um debaixo do outro e de ladinho você vai colocar os valores de cada um, tá certo? Então vamos lá. Energia, água, internet,
tá? Vestimentas, né? Roupas, calçados, lazer. Quanto que ele gasta para fazer o lazer dele? Hein? Porque o pai toda semana tá aí no lazer, não é não? Então ele também vai ter que ter o lazer dele, certo? Atividades extracurriculares, escola, material escolar, fardamento. Já falei das atividades extracurriculares, né? Enfim, o que ele tiver de manutenção, ok? Eu acho que é mais ou menos por aí. Às vezes tem uns casos específicos, né? Por exemplo, se a pessoa toma algum remédio, né? A criança faz um tratamento, também entra aí, plano de saúde entra, tá certo? Mas se ela faz um tratamento específico, né? Também entra, tá bom? O custo com medicamentos específicos ou gerais também entram. Você coloca lá a farmácia, tá bom? Então tudo aí você coloca na tabelinha. Você vai colocando na tabelinha. E aqui eu já falei muitos, né? É claro que se tiver alguma coisa específica, né? Pessoal da criança, né? Uma prótese, por exemplo, você vai incluir lá também, tá bom? De lado, nessa tabelinha, né? Você vai colocar de lado os valores de cada um, tá certo? E, Júnior, não sei o valor. Aí você vai pegar 3 produtos, você vai olhar o valor e fazer a média desses 3, certo? Fez a média, coloca lá. A média dos 3 funciona assim. Você pega 3 produtos idênticos e é lógico que eles vão ter valores diferentes, né? Aí você, caso você não saiba o valor, né? Aí você soma os valores e divide por 3. Essa é a média daquele produto. Você coloca lá, certo? Você também pode fazer assim. O final, o total, né? É o valor dos alimentos. E aqui eu queria entrar num ponto que é muito importante, que é a responsabilidade sobre os alimentos. É lógico que existe uma teoria, né, em que os alimentos ele é dividido. Vamos supor que deu R$2.000. Aí a manutenção da criança ela é dividida. Ela é dividida 50-50, né? Ela não é total, ela é parcial. Então 50% é a mãe e 50% é o pai. E nesse caso o pai deveria chegar a R$1.000, ele pagaria. Deu para você entender como materializar essa questão dos alimentos? Porque é dessa forma que é feito o cálculo, tá? É dessa forma, do jeito que eu estou fazendo para você. É lógico que nós, né, que somos advogados, a gente não vai, não entra nessa questão da divisão de 50%. Por quê? Geralmente eu estou no interesse de quem está com a guarda, né? Aí eu quero o valor mais elevado dos alimentos possível, certo? Cada um ali age no seu interesse. A outra parte também vai ter o advogado dela ou o defensor público e cada um vai agir no seu interesse. Eu ajo no interesse de aumentar e a outra parte age no interesse de diminuir e vice-versa, caso eu esteja em um outro defendendo a outra pessoa, né? Vice-versa, certo? Mas a materialização dos alimentos é feita dessa forma. Você demonstra a capacidade econômica do genitor ou da genitora, mais a necessidade dos alimentos ao menor. Certo? Importante mencionar que a qualidade de vida do menor tem que ser semelhante à de quem está pagando os alimentos, tá certo? Sobretudo em casos em que a genitora não trabalha e o genitor trabalha. Presta atenção no nosso exemplo. Nosso exemplo é uma criança de 2 anos com a genitora, mora com a genitora, né? E o pai trabalha como gerente de um banco, ele ganha 10 mil, certo? Então, faz sentido ele pagar mais? É lógico que faz sentido, entendeu? Porque ele tem uma capacidade econômica muito maior. Beleza? O juiz, quando ele recebe essa ação, você juntou, né, toda a documentação e protocolou a ação, o juiz vai receber essa ação. No primeiro momento, ele vai dar uma decisão interlocutória dando alimentos provisórios. Esses alimentos provisórios, vamos supor que ele ficou em R$1.000 aqui no meu exemplo, né? Ficou em R$1.000. A decisão saiu hoje e ele foi notificado amanhã. Ele foi notificado amanhã, né? Vamos supor que ele foi notificado dia 3/6 de 2024. Dia 4/6 de 2024, ele já está obrigado a efetuar o pagamento do próximo mês, né? Daquela notificação em diante, ele já está obrigado a fazer o pagamento daquele mês. Ele não faz. Aí vem julho, ele também não faz. Aí vem agosto, ele também não faz. Aí você vai chegar para o seu advogado ou advogada. Nesse tempo, o processo não terminou ainda, certo? O processo ainda tem um longo caminho de instrução, certo? Se tiver testemunhas, ele vai ouvir as testemunhas.
tem as alegações finais, né? Enfim, tem outras provas, quem quebra o sigilo bancário, enfim, tem várias coisas que vão ocorrer no processo. Terminou o processo, ele vai concluso para julgamento. Terminou a fase de instrução, ele vai concluso para julgamento e tem sentença. Mas isso demora. Por isso que tem os alimentos provisórios, que a criança não vai esperar o final, né, do processo para poder se alimentar. Quando ele for notificado dos alimentos provisórios e não efetuar o pagamento, nesse nosso exemplo ele tem R$3.000 atrasado. Esses R$3.000 eles vão ser executados. Aí a parte ela pode entrar no próprio processo ou numa ação autônoma de execução, só que ela vai para a mesma vara, tá? A mesma vara que dá o processo principal, ela vai à execução. Entra pedindo para que o genitor pague esses R$3.000 em 3 dias. Aí ele é notificado e ele tem 3 dias para efetuar esse pagamento. Pagou os 3.000, ok, não tem prisão. Não pagou os 3.000, o próprio mandado ele vai notificar que a falta do pagamento está sob pena de prisão. E ele não paga porque não quer. O processo volta, passou os 3 dias, ninguém pagou, não fez nada. Você vai pedir a prisão dele civil, o Ministério Público vai ser favorável e o juiz vai ordenar, vai emitir, né, uma ordem de prisão para ele, contra quem está devendo os alimentos. E aí a Polícia Civil vai cumprir. Cumpriu, ele vai ficar preso por aquele determinado momento, ou ele paga e o mandado de prisão dele cai, certo? Simples, não tem segredo. Então, vamos lá. Você aprendeu que não tem alimentos formalizados. O que é que eu devo fazer? Entrar com ação. Para entrar com ação, eu preciso de documentos. Você já sabe quais são os documentos. Você já sabe também as provas que você vai trazer sobre a capacidade econômica do genitor. Você sabe também as provas, né, que você vai trazer sobre a necessidade da criança, certo? Você sabe também que os alimentos provisórios eles são executáveis, tá? Porque a criança ela não vai esperar o final, né, do processo para poder ter um alimento ali. Ela come todos os dias, ok? Depois que tramitou o processo inteiro, ele teve sentença definitiva. Teve a sentença de primeiro grau e ninguém recorreu. Se ninguém recorreu, ela vai transitar em julgado e vai ficar definitivo. Júnior, ficou estipulado no final R$2.000. Aí quer dizer que eu posso cobrar mais R$1.000 retroativos porque no final da ação o juiz me deu mais R$1.000. Veja bem, no nosso exemplo tinha R$1.000 de alimentos provisórios. No final do processo, vamos supor que durou 1 ano, teve um aumento ali na sentença, ele deu R$2.000. Aí eu posso cobrar esses R$1.000 retroativos? Não, tá certo? Você só pode cobrar o que estava na decisão anterior, que é os alimentos de R$1.000. Agora, se daquele momento que ele colocou os alimentos definitivos em R$2.000 e ele não atualizou o pagamento, aí sim você vai poder cobrar os alimentos retroativos. Ok? Também sob pena de prisão, tá? Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida, se esse vídeo te ajudou, certo? Te esclareceu alguma coisa, compartilha ele com a outra mãe, com outro pai que precisa saber disso. E não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se restou alguma dúvida, deixa aqui no comentário. E é isso, tamo junto. Até o próximo vídeo.